por que o senhor acha que está sofrendo, enfrentando essa ofensiva por parte do PT, da esquerda? Porque eu tenho dado muito trabalho a eles, com as conexões que eu tenho eu venho fazendo, não só nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, tem mais de 6 anos. Né? Então, no momento em que o Brasil vive uma ditadura judiciária, não existem mais ferramentas, meios de ação para combatê-la a partir de dentro do Brasil. Né? O remédio constitucional previsto nos freios e contrapesos da nossa Constituição, que poderiam brecar o Alexandre de Moraes, estão nas mãos do Senado. Mas, em princípio, pela atual composição do Senado, a gente não consegue enxergar que vai começar por ali um processo de impeachment. Então comecei a pensar o que poderia ser feito para a gente tirar as senhorinhas de 71 anos da cadeia, como Iracina Agache, ou como a Débora Santos, né, mãe de 2 filhos, e vários outros que estão nessa situação do 8 de janeiro, onde que certamente, se estivessem traficando drogas ou cometendo assassinatos, não teriam todo esse tempo na cadeia. Muito pelo contrário, provavelmente o próprio STF já os teria soltado. Então, para visando corrigir essa injustiça, eu tenho feito um trabalho aqui nos Estados Unidos, que antigamente a própria esquerda fazia piada, chacota, matérias da imprensa falando que autoridades brasileiras estão rindo da possibilidade de perder o visto, só que hoje, né, depois de nos darem essa chance, nos subestimando, eles estão percebendo que a realidade passa a ser essa. Então, não somente esse deputado federal aqui, mas pegou pessoas como Elon Musk, senador Mike Lee e outros mais pelo mundo inteiro estão prevendo e pressionando para que o governo americano aplique as chamadas sanções Magnitsky ou as sanções OFAC, que na verdade, no popular, significam a pena de morte financeira. Uma vez sendo verificado que Alexandre de Moraes sofrerá essas sanções pelas suas atitudes arbitrárias contra a liberdade, ele não poderá sequer abrir uma conta bancária ou passar um cartão Visa ou Mastercard, quanto mais entrar nos Estados Unidos. Nós estamos acompanhando. Deputado, eu passo agora a palavra para Silvio Navarro. Peço que o senhor passe a mão aqui assim no queixo, parece que tem um fiozinho, um pedaço de blusa. Pronto, agora sim, Silvio. Deputado, boa noite, é bom revê-lo. Deputado, nos Estados Unidos, já é real a percepção de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário? Isso é perceptível nas conversas que o senhor tem tratado tanto no Congresso quanto com outras organizações e autoridades? Sim, Silvio, isso daí ficou mais acentuado ainda depois que o Alexandre de Moraes não permitiu que o Jair Bolsonaro viesse aqui para a posse do presidente Donald Trump, porque para um americano é inconcebível que uma pessoa que não tenha condenação não possua o seu passaporte. E se a gente traçar o paralelo de que o Lula, ainda com 2 condenações em 2 instâncias, pôde ter o seu passaporte e viajar pelo mundo inteiro, fica ainda mais claro a percepção de que o Brasil vive uma perseguição, não somente contra o Bolsonaro, mas contra toda a direita. Né? Se você for ver os 4 parlamentares que não têm passaporte, todos eles são do espectro da direita, né? Carlos Jordi, Carla Zambelli, senadora Martinelli e o senador Marcos Duval. Então, aqui nos Estados Unidos, cada vez mais eles estão deixando de apenas ter uma ideia de que no Brasil existe uma ditadura, para realmente abrir os olhos e começar a perceber que, seguindo adiante, de maneira confortável como estão hoje em dia, essa ditadura vai fazer com que o Brasil vire uma área de influência da China. E aí começa a ter um jogo mais forte da geopolítica norte-americana para não perder, né, essa conexão com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se torne uma nova Venezuela. Não é interessante para eles, por vários aspectos. Primeiro, né, o Brasil acaba de assinar, em novembro passado, durante o G20, o Lula assinou 37 acordos comerciais com a China, tratando de tecnologia nuclear, né, comunicação satelitária, ou seja, internet, venda de reserva de urânio, participação, né, intercâmbio com o China Media Group, o maior grupo de comunicação da Ásia que tem influência, né, que está debaixo do regime chinês. Então os Estados Unidos estão começando a perceber que o Brasil é aquele país que tem um câncer interno e que, se não for tratado rápido, amanhã a quimioterapia pode ser que não surta efeito, tal qual é hoje com a Venezuela. Você pode usar o instrumento diplomático que for, que o Nicolás Maduro não vai sair do poder. Ele vai continuar lá, a não ser que ele saia à força. Então, para o Brasil não chegar nesse ponto, cada vez mais tem tido uma pressão norte-americana. Mais uma vez, eu destaco aqui, né, o senador Mike Lee, que é uma pessoa muito próxima do Elon Musk, que é muito próxima do presidente Donald Trump, que tem feito, na verdade, até chacotas com relação a Alexandre de Moraes.
dá-se como certo, né, a aplicação das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Finalizando, se a gente for olhar essa última semana, quarta-feira foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça dos Estados Unidos, né, o projeto de lei No Censorship on Our Shores Act, ou seja, sem a possibilidade de censuras aqui no território americano. E, paralelamente a isso, deputados, como o deputado da Geórgia, o Richard McCormick, têm pedido abertamente as sanções contra o Alexandre de Moraes. E eu ressalto, quando essas sanções vierem, que eu tenho quase certeza que virão, não será apenas Alexandre de Moraes o sancionado, mas todos os que estiveram junto com ele nas investigações para colocar na cadeia 100 horas, né, violar a liberdade de expressão e etc., também serão punidos. Porque foi isso que aconteceu com o procurador do Tribunal Penal Internacional, o senhor Karim Khan, que decretou a prisão de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Quando esse procurador decretou a prisão de Netanyahu, Trump o sancionou com as sanções OFAC, ou seja, Karim Khan e todos os investigadores que participaram dessa perseguição a Benjamin Netanyahu estão hoje impossibilitados de abrir conta bancária, de entrar nos Estados Unidos, de ter um cartão de crédito de qualquer bandeira que seja. Ou seja, foi decretada a pena de morte financeira para essas pessoas. E eu tenho certeza que uma vez o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, nenhum dos outros 10 ministros da Suprema Corte tenderá a seguir os passos do Alexandre de Moraes. E são novidades para as quais estamos com os olhares bem atentos. Deputado Eduardo Bolsonaro, a palavra agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista, obrigada pela participação no 4x4 ontem, foi um número recorde. Muito obrigada, a audiência também agradece. Deputado, o senhor acha que a oposição acha que confiscando de alguma maneira o seu passaporte, assim como fizeram com o do presidente Bolsonaro, as informações sobre o Brasil e o que está acontecendo, né, no nosso regime totalitário no Brasil, que essas informações elas não chegarão mais nos Estados Unidos? O senhor acha que eles acreditam nisso? Eles, na verdade, Ana Paula, vão tentar me brecar. Isso daí é um sinal de desespero deles. Mas, por exemplo, eu sei que você tem contato com pessoas dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, né? É aí seu vizinho de San Diego, o deputado federal Darrell Issa. E eu pergunto, o que eles vão fazer contra você, Ana Paula? Vão cancelar o seu passaporte, igual fizeram com Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo? A gente até espera que isso daí ocorra, né? A história ela mostra pra gente que uma ditadura, antes dela cair, ela tenta fazer os últimos apelos, ela tenta dobrar pelas últimas oportunidades as suas apostas, mas isso daí acaba não tendo efeito prático, né? Mais uma vez, vocês imaginam só, um ministro da Suprema Corte brasileira, que todo mundo sabe o que está fazendo, as atrocidades que está cometendo, né? Deixou o Jair Bolsonaro inelegível porque se encontrou com embaixadores, porque fez um discurso de um carro de som no 7 de setembro, uma pessoa que está jogando senhorinhas na cadeia, uma pessoa que não segue devido ao processo legal, uma pessoa que faz o interrogatório dos delatores como Mauro Cid, algo que a lei expressamente prevê como ilegal e passível de anular todas as provas. Uma pessoa que está abrindo inquéritos. Eu, quando eu fiz faculdade de Direito lá na FRJ, no Rio de Janeiro, né, tenho a minha OAB também, sou advogado, eu fui ensinado de que o processo judicialiforme tinha acabado no regime militar, né, como eles dizem, na ditadura militar. Mas agora, quando o cliente, quando o réu é do espectro da direita, parece que tudo pode. Não, não é assim. A gente chegou a um ponto onde não existe mais retorno. O Alexandre de Moraes, ele não vai parar de perseguir, ele não tem outra saída. Ele sempre dobrará a aposta. É por isso que eu acho que é provável que ele vá, sim, caçar, né, apreender o meu passaporte. Porque ele já fez isso no passado, né, sem autorização, ou melhor, com parecer contrário da PGR. Ele fez uma operação da Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2024, onde a PGR falou: não faça-se esse mandado, não cumpra-se essa determinação. Ele ainda assim atropelou a PGR, foi lá e fez. Se a gente olhar o inquérito das fake news, né, ou o inquérito do fim do mundo, como a juíza Ludmila Lins Grillo fez muito bem ao confeccionar um livro sobre esse assunto, esse inquérito foi aberto em 2019, de ofício.
pelo então presidente Toffoli. Não foi pedido uma apreciação da PGR. E sem distribuição, ele mandou que o relator desse inquérito fosse Alexandre de Moraes. E até hoje esse inquérito não tem solução. A gente está falando de 6 anos de uma investigação aberta, onde a vida minha, dos meus familiares, das pessoas do governo, né, do Anderson Torres, do Braga Neto, do Cid, do Bolsonaro, foi toda colocada de cabeça para baixo. Até mesmo o médico, informação em primeira mão para vocês aqui, até mesmo o médico de Jair Bolsonaro, o doutor Camarinha, foi interrogado pelo FBI aqui nos Estados Unidos. Não foi por carta rogatória, que é o meio constitucional oficial, não. Foi através de uma parceria, provavelmente de boca para boca, entre os policiais federais da Gestapo de Alexandre de Moraes, que estão sob o comando do Fábio Chor e antes estavam sob o comando da delegada Denise, entrando em contato com o FBI e ligando para as pessoas. Ligaram para o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo exigiu, calma aí, quer falar comigo? Carta rogatória. Eu sou o quê? Testemunha? Eu sou acusado? Lembra também o caso do Jason Miller, em 2021. Não sabia se era testemunha ou se era acusado, quando o Alexandre de Moraes mandou a PF parar ele no aeroporto de Brasília em 2021. Né? O Jason Miller, que é ex-assessor da Casa Branca e hoje em dia é um dos principais conselheiros do Donald Trump. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele caiu do cavalo porque ele não conseguiu imaginar que o Trump pudesse ser eleito. E aí ele fez essa coleção de inimigos dentro da administração mais poderosa do mundo. Vocês acham mesmo que agora que o Elon Musk é ministro, o homem mais rico do mundo, do lado do Trump, uma pessoa que não segue o politicamente correto, né, tá fazendo tudo o que está fazendo, ainda mais com o Jason Miller, que anteontem tweetou, Alexandre de Moraes, eu não esqueci o que você fez, você acha mesmo que esse grupo de americanos vai permitir que o Brasil chute fora daqui uma empresa de comunicação como X, que vai seguir aí comprando briga e não permitindo que volte aqui o Rumble, a Truth Social? E além de tudo, a Truth Social ainda mexe com o bolso do Trump. Então vamos lá, você comprou briga com o homem mais poderoso do mundo, que agora está adiante do caso da USAID, né, explanando para o mundo como é que funciona o complexo industrial de censura. A sua esposa xingou esse cara. Os seus ministros seguem criticando o Trump de tudo quanto é lado. O presidente do país diz que uma possível eleição do Trump, né, antes da eleição dele em 5 de novembro, seria uma nova face do nazifascismo no mundo. Aí você tem o Lula protegendo o Hamas, falando que vai acabar com o padrão dólar, que vai criar uma moeda dos BRICS. E tudo isso daí, até mesmo a reunião do Zelensky com o Trump, o Lula veio a público para criticar. Depois as pessoas falam que eu não tinha maturidade para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Então esse Dream Team de inimigos que o Alexandre de Moraes conseguiu formar vai acabar com a reputação dele, vai fazer alguma coisa contra ele. E a gente só está falando de um dos casos. A gente está aqui principalmente focado nessa questão da censura. Você sabe, Ana Paula, se quiser comentar, a tendência do Senado americano é resgatar aqueles navios do Irã que atracaram no Rio de Janeiro, navios sancionados pelos Estados Unidos. Tem o caso do Felipe Martins. Tem o retorno dessa nova legislatura do Twitter Files Brasil. Então tem muitas possibilidades para Alexandre de Moraes ser sancionado.